Olá, tudo bem com você? Me chamo Elcio Santos e hoje eu quero conversar com você sobre algo que já afetou a mim e muitas outras pessoas. Os conflitos interiores e como a depressão pode surgir a partir dessas lutas invisíveis. Se você já se sentiu que a sua vida está indo ladeira abaixo ou que aquela semana iniciou, aquela segunda-feira que você fala assim, nossa, vai ser a segunda braba, e você já se sente derrotado, eu quero dizer que esse vídeo é para você. Então fica sentado aí e vamos lá que tem muito conteúdo bom aqui. Mas antes de começarmos, eu já te peço uma ação rápida que vai levar 2 segundinhos da sua vida. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, ativa aí apertando o sininho e isso vai me ajudar a continuar trazendo conteúdos que realmente podem transformar a sua vida e a vida de tantas outras pessoas. Vamos juntos? Vamos lá? Tá certo! Quem nunca pensou, ou melhor, quem nunca passou por aquela sensação de estar perdido? Aquela sensação de querer desistir de tudo e sentir como se a vida não tivesse mais sentido? Eu mesmo várias vezes me senti sem saída, preso em conflitos internos que pareciam um espiral sem fim. Aquela dúvida, aquela angústia constante, o medo de não ser o bom o suficiente, de estar fracassando, esses pensamentos podem facilmente te levar a um estado de esgotamento emocional e, se não forem cuidados, podem te arrastar para a depressão. No meu caso, em 2020, eu enfrentei um colapso financeiro devido à pandemia. Meu pai adoeceu, nossa empresa logo quebrou, passamos uma quebra financeira, gente. E eu me senti esmagado por dívidas e cobrança de todos os lados. E essa pressão era tanta, que em vários momentos da minha vida eu me perguntava: vale a pena continuar a viver? Cheguei a pensar que minha vida não tinha mais jeito. Eu estava preso em um ciclo de culpa e angústia. Eu vou falar para você, não tem coisa pior que você carregar o maldito sentimento de culpa. E isso gerava um desejo de desistir completamente da minha vida. Talvez você que está aí me assistindo também já tenha se sentido assim, ou está vivendo ou passando por uma situação semelhante de grande pressão na vida e parece que não tem saída. Vou te contar uma história. Numa noite tranquila, onde tudo parece estar em paz, Leonardo Cabrini e sua esposa retornavam à tarde para casa, saíram para uma festa e chegaram de madrugada, após visitarem os amigos. Eles estavam tranquilos, acreditando que a sua linda filha Matilda, de apenas 14 aninhos, estava na casa de uma outra amiga, aproveitando uma noite de diversão e brincando lá. Mas ao entrar em casa, algo pareceu fora do lugar. Ruídos estranhos vinham do quarto da linda Matilda. Leonardo, todo preocupado, sentiu seu corpo ser invadido por uma onda de adrenalina, aquele sentimento instintivo de proteção, uma resposta natural do nosso cérebro a possíveis ameaças. Então, sem hesitar, Leonardo ele pegou sua pistola calibre .40. Enquanto isso, Matilda, a sua menininha, no seu próprio mundo de brincadeira, apenas queria pregar-lhe uma peça no seu pai. Ela se escondeu de trás do armário do seu quarto, imaginando o susto que daria no pai. Ela imaginou, "Bu!", pensou ela, visualizando a expressão de surpresa do seu pai Leonardo. Mas o que aconteceu a seguir foi uma tragédia de erros e mal entendidos. Quando Leonardo ouviu os sons do seu corpo, todo já começou a ser tomado pelo medo, por aquela adrenalina constante. A sua mente em um estado de alerta ficou apenas em proteger a sua família. E quando Matilda pulou
de trás do armário gritando "Bu!". O pai reagiu antes mesmo de processar o que estava acontecendo. Num segundo, ele puxou o gatilho e o tiro acertou bem no pescoço da pequena Matilda. Aquela brincadeira inocente se transformou logo em um pesadelo. Matilda foi levada às pressas para o hospital, mas, infelizmente, acabou falecendo 12 horas depois. Esse evento trágico, gente, é um exemplo doloroso de como as nossas emoções, especialmente o medo, podem dominar a razão. A reação de Leonardo não foi planejada ou calculada. Ela foi instintiva, uma resposta automática que está enraizada em nós por milhares e milhares de anos de evolução. E esse tipo de resposta, ela é orquestrada por uma pequena estrutura em nosso cérebro chamada amígdala, que age como um alarme do corpo. E quando essa amígdala ela é detectada, ou ela detecta uma ameaça, ela logo dispara uma resposta imediata antes mesmo do nosso córtex pré-frontal, que é o córtex que é ligado à razão, que consegue avaliar uma situação. É como se o cérebro ele entrasse em um piloto automático e vai priorizando a sobrevivência acima de qualquer outra coisa. E foi exatamente isso que aconteceu com Leonardo. Ele atirou antes mesmo de reconhecer a voz e a figura da sua própria filha. Então essa tragédia não é apenas sobre uma falha humana. Não estou aqui falando de uma falha humana. Estou te contando uma história para você entender como é que funciona o nosso cérebro. Mas eu vou dizer para você que é sobre como o nosso cérebro ele pode nos trair em momentos de grande estresse. Todos nós temos essa reação primitiva dentro de nós, algo que ao longo da história da humanidade foi crucial para a nossa sobrevivência. Mas, no contexto moderno, onde as ameaças são muitas vezes interpretadas de forma equivocada, isso pode levar a consequências totalmente devastadoras. A história que eu trouxe aqui para você, a pequena Matilda, ela nos ensina sobre o perigo de sermos controlados pelas nossas emoções. E você precisa entender que o segredo é não deixar o seu corpo controlar o seu cérebro, mas sim o seu cérebro controlar o corpo. Esse é um lembrete doloroso de que muitas vezes nós agimos por impulso sem processar completamente a realidade à nossa volta. No caso de Leonardo, pai da linda Matilda, o medo que sua casa estivesse sendo invadida fez ele tomar uma atitude, fez ele agir sem pensar, pois o seu cérebro foi programado por quê? Para reagir rapidamente às ameaças e levou uma ação totalmente irreversível nessa história. Nossa mente pode ser um campo de batalha. Às vezes, as emoções tomam o controle e nos levam a tomar decisões precipitadas, como no caso trágico dessa história que eu te contei, que infelizmente a pequena Matilda acabou perdendo a vida por causa de uma reação de medo do pai. Você vai entender logo o que eu estou querendo dizer com isso. Esse medo ele faz parte da nossa evolução, mas pode nos colocar em situações onde as emoções dominam a razão. E é aí onde está o perigo. E na depressão, essas reações automáticas podem ser ainda mais intensas e danosas para a nossa saúde. Nós herdamos essas respostas ao longo da nossa evolução. E o problema é que, quando essas emoções se transformam em padrões automáticos que nos levam a sentir medo, ansiedade e desespero constantemente, ou seja, a tal da angústia, quando o mundo ao nosso redor parece desmoronar, nosso cérebro entra em um estado de sobrecarga
E foi isso que aconteceu comigo. A saúde do meu pai piorava, as dívidas só aumentavam, os fornecedores cobrando, advogado chantageando, telefone não parava de tocar, não parava de chegar mensagem, e eu sentia que estava à beira de um colapso, de uma paralisia, de entrar em pânico, em parafuso. Era muita coisa para eu processar ao mesmo tempo. E quando a nossa mente não consegue mais lidar com a pressão, aí onde se instala a depressão. Você já passou por algo assim? Comenta aí abaixo se essa sensação que eu estou te dizendo faz sentido para você. Compartilhe sua experiência aqui comigo, que hoje estou aqui para te ouvir e eu vou responder seus comentários. Você precisa entender, eu e você, como o nosso cérebro funciona em momentos de crise. A depressão, ela não é apenas uma tristeza profunda, não é uma doença que altera o funcionamento do cérebro somente, não é somente isso, não é frescura, a depressão não é moagem, ela não é coisa de, a gente tá com moaginha, tá com preguiça, não é, ela é algo sério e precisamos falar sobre isso. Você precisa entender o desequilíbrio dos neurotransmissores, como a serotonina, a dopamina, a noradrenalina, que afeta diretamente o nosso humor, afeta a capacidade de reagir ao estresse. E a ciência, ela nos mostra que a depressão, ela é um transtorno real, gente. É verdadeiro, com bases químicas e fisiológicas, e não apenas algo que podemos superar como força de vontade, ou entrando somente no campo espiritual, que também tem sim a ver, mas não é somente o campo espiritual, como muitos religiosos vão falar, isso é coisa do demônio, isso é opressão demoníaca. Não, gente. Também está ligado a algo fisiológico, a nossa mente, o funcionamento do nosso cérebro, hormônios, neurotransmissores, você precisa entender isso. Por isso é fundamental que nós cuidamos da nossa mente, assim como nós cuidamos do nosso corpo também. E quando falamos sobre depressão, nós estamos falando de um desequilíbrio que pode ser tratado através de um apoio médico, de um profissional, psiquiatra, psicólogo, através das terapias, principalmente com o suporte certo de pessoas ao nosso redor. Eu sempre digo, nossos comportamentos são frutos dos nossos pensamentos. Quando repetimos pensamentos negativos, eles acabam se transformando em hábitos mentais destrutivos. Eu passei por isso e sei o quanto isso pode nos levar para o fundo do poço. Mas também eu também sei que é possível sim quebrar esse ciclo. E por isso hoje virou a minha causa, a minha bandeira, que é tirar as pessoas da depressão, ou seja, do tempo -1 do passado para atingir o seu verdadeiro potencial humano e se tornar alguém de sucesso. Não paro, enquanto eu não ver os milhares de depoimentos de pessoas depressivas saindo do buraco e agradecendo por estarem vivendo uma vida plena e abençoada com a sua família. Esta é uma bandeira que eu levantei e por isso... E isso vai mexer com muita gente que quer ver as pessoas no chão para lucrar com essa doença. É uma área, gente, que gera custo para a saúde pública, gastos familiares, problema para a nossa economia, porque em razão das pessoas jovens, dos nossos jovens, pessoas que têm força para trabalhar, estão se tornando pessoas improdutivas em razão dessa doença chamada depressão. Mas só é bom para quem? Para um bolso, para a indústria farmacêutica. Então eu quero que a partir de agora você pegue esse vídeo, vamos comandar nossas vidas, manda para todo mundo que você conhece e pede para espalhar para os 4 cantos desse planeta. Bora fazer barulho. E eu quero que você já se inscreva logo aí para liderar essa batalha junto comigo. E depois de eu enfrentar a falência, a doença do meu pai e o colapso mental, eu encontrei forças dentro de mim para me levantar. E isso só foi possível porque eu aprendi a observar meus pensamentos e a não deixá-lo tomar conta nem controle da minha vida. Foi um processo de autoconhecimento e acima de tudo, a fé que me libertou. Quando aprendi mais sobre mim, sobre o autoconhecimento, a autoimagem
adquirir sabedoria, conseguir me libertar de tudo isso. Foi buscar entender sobre inteligência emocional. E esse entendimento me trouxe muita sabedoria, porque eu apliquei certinho na minha vida e fui me libertando dessa depressão severa que quase tirou a minha vida, senão eu estaria aqui falando com você. Agora eu quero te contar uma coisa que eu aprendi depois de muito estudo e prática. A nossa vida, ela funciona com base em 3 eixos, em 3 pinos, que é mente, corpo e espírito. Esses 3 eixos são como um airbag. Eles precisam estar alinhados para nos proteger das pancadas da vida. Quando um desses pilares, ou seja, desses 3 pinos, eles falham, a pancada fica mais forte e pode nos derrubar. Então, se o airbag da sua mente ele está furado, se você está se enchendo de pensamentos negativos, por exemplo, você vai sofrer mais danos e vai sofrer com os desafios do dia a dia. Se o seu corpo não está sendo cuidado, se você não está se exercitando, se você não está se alimentando bem, você vai se sentir cansado e sem energia, e isso vai interferir nos seus hormônios, nos seus neurotransmissores, dopamina, serotonina. E por último, seu espírito não está em paz. Se você não está conectado com algo maior na sua vida, o impacto das dificuldades pode ser devastador. São os 3 pinos que têm que estar alinhados na sua vida. Aí você vai perguntar agora, como que podemos reequilibrar os 3 pinos fundamentais da nossa vida, que é a mente, corpo e espírito, Ellison? E eu vou dizer para você, mente, envolva-se em práticas que te ajudem a observar os pensamentos, observar as emoções, como a meditação, a oração, a busca pelo autoconhecimento, pela sua autoimagem, conectar-se com a realidade. Aprenda inteligência emocional, também é muito importante, que você vai saber lidar com as suas emoções, gerir as suas emoções. Segundo, o corpo, cuide da sua alimentação, pratique exercícios físicos. E isso vai ajudar você a liberar os hormônios que combatem a depressão, a serotonina, vai liberar a adrenalina, a dopamina, e aí vai. E 3 é espiritual, conecte-se com algo maior. Para mim, a fé em Deus foi que me ajudou a reencontrar o meu verdadeiro propósito de vida. Eu buscar o autoconhecimento, me encontrar de verdade. Eu quero que você descubra também aquilo que faz sentido para você. Quem é você na sua vida? Qual é a sua missão nessa terra? E se você está passando por um período difícil, eu quero que você saiba que você não está sozinho. A depressão pode tentar até te enganar, dizendo que não há saída para você, que não há mais jeito, que sua vida não tem sentido mais. Mas isso não é a verdade, a verdadeira mentira. Há esperança sim, há cura e há um novo começo para você. Assim como eu consegui superar os meus conflitos interiores e a depressão, você também pode. Por mais duro que seja o presente, lembre-se que o amanhã sempre pode trazer novas possibilidades para você. Não desista. A sua dor, ela não é a sua identidade. Ela é só um processo de transformação. Acredite em você. Confie no processo. Siga essas instruções que tudo vai dar certo na sua vida. Você já vai ser o primeiro passo que você vai estar dando. É entender e compreender essa doença chamada depressão. Tá ok? Lembre-se disso. Nunca é tarde para começar. Cumpra a sua missão, comandante. E estamos juntos até depois do fim. Bora!